dia! Se você está assistindo a gravação dessa live aqui, fica comigo até o final, porque hoje vamos falar sobre como vencer o medo de falhar em público com ferramentas exclusivas da PNL. Se você está ao vivo comigo, coloca aqui no chat. Se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, aproveita e me conta de que lugar desse planeta maravilhoso você está interagindo comigo. Hoje nossa live vai ser incrível e eu vou te mostrar o passo a passo que eu tenho utilizado com os meus alunos para ajudá-los a diminuir ou eliminar o medo de falhar em público. Quem está aqui comigo? Bom dia, Ed. Quem mais? Bom dia, Daisy, Denise, Fernando. Quem mais está aqui, gente? Quem mais está aqui? Ingrid, bom dia. Louise, bom dia. Eugênia, bom dia. Legal, legal. Bahia representada, Salvador representada, Rio de Janeiro representado. Me fala aqui de que lugar desse planeta maravilhoso você está interagindo comigo. E a gente vai iniciar aqui uma live maravilhosa. Rio de Janeiro aqui, a Daisy. Alex, bom dia. Vamos lá, gente, vamos lá. Enquanto eu estiver trazendo o conteúdo dessa live, o que eu quero pedir para você é, do lado direito embaixo tem um aviãozinho, manda essa live para todas as pessoas que você conhece que precisam quebrar o medo de falhar em público, tá bom? Dia 7 de novembro eu estarei ministrando um treinamento incrível chamado Comunicador 10X, o último de 2024, onde eu vou estar por 3 horas entregando um conteúdo de alto valor para vocês aprenderem ferramentas de PNL para diminuir ou eliminar o medo de gravar vídeos, fazer lives, falar em público, falhar em público, enfim. Vamos lá. Primeiro passo. Opa, o celular caiu aqui. Primeiro passo, quando a gente fala sobre falhar em público, é importante demais a gente entender como isso acontece na prática. Como isso acontece na prática. Todos nós nós, seres humanos, aprendemos tudo o que nós sabemos através dos nossos 5 sentidos. Como assim, Isaac? Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sinestesicamente experimenta, isso te gera um aprendizado inconsciente. Absolutamente tudo o que você vê, ouve e experimenta, isso te gera um aprendizado inconsciente. Mas qual a relação disso com o medo de falhar em público? Eu vou te explicar agora. É muito comum pessoas na fase de infância ter ouvido coisas como: cala a boca, você não sabe falar direito, você não fala tão bem quanto seu irmão, você fala pra dentro, você é muito introvertido, você é muito tímido, cala a boca, você não tá vendo que eu estou conversando com adultos, aonde os adultos conversam você não pode, criança não fala, ou qualquer coisa parecida com isso. Quando você passa por uma experiência dessa, ou qualquer outra experiência, onde o seu pai, a sua mãe, um professor, um tio, um irmão mais velho, ou literalmente qualquer outra pessoa, te gera um comando relacionado à comunicação, é muito comum as pessoas significarem essa experiência como indesejada. Eu vou dar um exemplo. Imagina que na minha fase de criança, o meu pai ou a minha mãe, quando eu estava aprendendo a ler, eles me dissessem assim: você lê muito devagar, você lê muito baixo, você não sabe ler direito, você não se comunica bem. É muito comum, ao ouvir isso, o ser humano significar a experiência como: se meu pai disse isso, se minha mãe disse isso, se meu professor disse isso, se meu irmão disse isso, eu não sou capaz
de me comunicar bem. Só que esse processo de significar a experiência acontece de forma inconsciente. Ou seja, o ser humano que passa por uma experiência como essa, geralmente não racionaliza a experiência. Ele apenas recebe aquela sugestão como verdade. Se o meu pai disse que eu não sei me comunicar bem, se minha mãe mandou eu calar a boca, se o meu professor disse que eu não sou capaz de ler bem, logo... Bom dia, Andréa! Que legal! Bom dia, Maria Antônia! Muita gente do bem aqui, muita gente linda aqui. Que legal! Quem mais está aqui, gente? Isaac Pedroso, meu xará, Danilo, Chesca! Bom dia, Chesca! Muito legal ter vocês aqui. Então vamos lá, gente. Vê se faz sentido o que eu vou dizer aqui. Bom, se o meu pai disse que eu não me comunico bem, se minha mãe disse que eu não me comunico bem, logo eu vou aceitar essa sugestão, eu vou aceitar esse feedback, eu vou aceitar essa palavra sobre a minha vida como verdade. E aí quando a criança, o adolescente, o jovem, o adulto também recebe essa palavra como verdade, é comum que isso se instale na sua mente como a sua referência de comunicação. E aí, vê se faz sentido o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Vê se faz sentido. Se eu não sou capaz de me comunicar bem, se eu não devo falar enquanto adultos estão se comunicando, se eu sou criticado enquanto eu falo, o melhor que eu posso fazer, isso tudo de forma inconsciente, o melhor que eu posso fazer é não fazer. O melhor que eu posso fazer é sentir medo de fazer. Por quê? Porque se eu sinto medo de fazer, eu me protejo. Eu evito que as pessoas riam de mim. Eu evito que as pessoas me critiquem. Eu evito que as pessoas me julguem. Bom dia, Deilma. Saudade. Nossa, gente, quanta gente legal aqui. Saudade de muitos de vocês aqui. Ingrid, Lari, Giza. Muito bom. E aí, naturalmente, esse ser humano, ele começa a processar de forma inconsciente que ele não deve falar em público, porque se ele se atrever a falar em público, ele vai falhar em público. Quem está entendendo até aqui, gente, coloca no chat, estou entendendo. Quem não estiver entendendo, coloca, não entendi nada, que eu vou ter o maior prazer de explicar novamente para vocês. Coloca no chat, aproveita, do lado direito embaixo, manda essa live para 5, 10 pessoas que você ama, 5, 10 pessoas que pode se beneficiar através desse conteúdo. Eu vou entregar aqui hoje exatamente o que eu faço com os meus alunos que passaram pelo processo de vencer o medo de gravar lives, fazer vídeos e falar em público. Então o primeiro passo é você entender como a sua mente funciona. E a mente funciona dentro dessas regras que eu estou te entregando aqui. A primeira regra, a gente chama na PNL de VACOG. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você experimenta, isso é aprendido. Isso acontece de forma inconsciente. Tudo, absolutamente tudo. A sua comunicação está muito relacionada à forma que os seus pais se comunicam, a forma que você recebeu sugestões sobre a sua comunicação. Se você ouviu na infância que você não se comunicava direito, se as pessoas riam de você, se as pessoas te criticavam, se as pessoas diziam que você falava para dentro, se as pessoas mandavam você calar a boca, existe uma grande chance de você ter significado a experiência de falar em público como indesejada. Bom dia, Rosemarie. Bom dia,
Cara, muita gente legal. Cláudia, bom dia. Tá sumida, Cláudia. Muita gente boa aqui, gente. Muita gente legal. Cris, vamos estar aí juntos na formação. Começa quinta-feira em Salvador. Vai ser bênção. Depois palestrantes e oradores. Vai ser bênção. Vamos lá. Então, primeiro passo. VACOG. Tudo que você vê, ouve, experimenta, você aprende. Segunda regra. Isso acontece de forma inconsciente. Segunda regra. Quando eu aprendo, naturalmente eu dou um significado à experiência. Esse significado também acontece de forma inconsciente. E aí é onde muita gente erra, tá? Muita gente diz assim: Isaac, se minha mãe mandava eu calar a boca, obrigatoriamente eu signifiquei a experiência de falar em público como indesejada? Não necessariamente. Tem pessoas que, por mais crítica que tenha recebido, essa pessoa naturalmente significou que era capaz, significou que podia fazer melhor da próxima vez, significou que não ia calar sua voz. É por isso que aqui no nosso instituto eu repito uma frase que é como um mantra para mim, para os nossos alunos. O significado que se dá às coisas é mais importante do que as coisas. E isso acontece de forma inconsciente. Naturalmente, pessoas, elas estão o tempo inteiro significando suas experiências. É lógico que uma pessoa que é criticada, é mais comum ela aprender a ter medo de ser criticada. Porque geralmente as pessoas significam a crítica com um sentimento ruim. E como elas não querem experimentar esse sentimento ruim de novo, o inconsciente delas produz medo. Para quê? Para protegê-las de uma experiência nova. Quem estiver entendendo, coloca no chat aqui. Estou entendendo. Vai mandando coraçãozinho. Reza a lenda que quanto mais coração, mais o Instagram entrega essa live para os meus seguidores aqui. E vai chamando também seus amigos e familiares para a gente começar a esquentar essa live daqui. A gente está com 37 pessoas. Se cada pessoa chamar 3 pessoas, a gente bate mais de 120 pessoas. Como tem pessoas que são egoístas, então você já chama logo 10, porque você chama por você e pelo seu amigo egoísta. Tá certo? Então, primeira regra, VACOG, assim, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você experimenta, você aprende. Segunda regra, você automaticamente gera um significado para suas experiências, e o significado que você dá à experiência é o que realmente importa para você. Assim que você dá esse significado, você instala na sua mente a sua percepção de mundo. Chamamos isso na PNL de mapa. Você significou a experiência, você agora tem uma referência sobre o que é falar em público. Se a sua referência é uma referência de que você não é capaz, a chance do seu inconsciente produzir medo de falar em público é muito grande. Por quê, Isaac? Porque se falhar ao falar em público é ruim e você acredita que vai falhar, o seu inconsciente naturalmente produz medo para que você evite a possibilidade de se expor. E evitando a possibilidade de se expor, você naturalmente evita a possibilidade de falhar. É como se a sua mente produzisse medo para te proteger de uma experiência indesejada. Geralmente, quem acredita que não é capaz de falar em público produz medo. E esse medo é produzido para te poupar, te livrar de uma possível situação de incômodo, de uma possível situação constrangedora. É por isso que as pessoas que acreditam não serem capazes, acreditam em não estarem prontas, acreditam que vai dar branco, acreditam que serão criticadas, julgadas, que não estão prontas, elas produzem medo de falhar em público. Esse medo
é um mecanismo de defesa. Aquele que acredita não ser capaz não entra em ação ou entra em ação com muito medo. Já aquele que acredita ser capaz entra em ação ou com tranquilidade, ou com coragem, ou com confiança, ou entra em ação melhor preparado emocionalmente. Mas por que quem acredita que é capaz entra em ação com mais recurso emocional, se sentindo mais tranquilo, ou mais confiante, ou mais corajoso? Porque se ele acredita ser capaz, se ele não liga tanto para o julgamento alheio, se ele não liga tanto para errar, se ele não liga tanto para o que os outros pensam, a mente dele não tem por que produzir medo. E tudo isso que eu estou falando acontece de forma inconsciente. Isso não acontece de forma racional. Isso acontece de forma inconsciente. E aí eu gostaria de saber, quem está entendendo o que eu estou falando, coloca no chat, estou entendendo. Quem não estiver entendendo, coloca, estou entendendo nada, Isaac. Não estou entendendo nada. Enquanto vocês colocam, eu vou escrever aqui o tema da live, tá? Para a gente deixar fixado para o pessoal que entra atrasado. Como vencer o medo de falhar em público com ferramentas exclusivas da PNL. Na minha academia, o melhor do mundo, meu querido Isaac. Que legal, Ade. Tô entendendo. Verdade. Bacana. Então, primeiro passo. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu experimento me gera aprendizado. Naturalmente, eu significo minhas experiências e eu instalo esse significado na minha mente. Chamamos isso na PNL de mapa. E através desse mapa instalado, eu comunico aquilo que eu acredito sobre a experiência. Eu comunico aquilo que eu acredito sobre o mundo. E eu vou comunicar para me proteger. Se eu acredito que falando em público eu consigo me conectar com mais pessoas e conectando-me com mais pessoas eu consigo estar mais protegido, eu vou me comunicar bem. Se eu acredito que ao me comunicar ou ao tentar me comunicar eu serei criticado e a crítica vai me gerar dor, eu produzo medo para evitar esse sentimento ruim. Só que, de novo, isso não é uma escolha racional. Isso é uma escolha emocional. E aí, antes de eu entregar para vocês as ferramentas exclusivas que eu utilizo da PNL para vencer esse medo de falhar em público, é importante a gente refletir alguns pontos. Uma pessoa que tem medo de falar em público, de gravar vídeos, de fazer lives, o quanto que essa pessoa perde de oportunidade na vida dela. Você que está aqui comigo, se você tem medo de fazer live, se você tem medo de gravar vídeos, se você tem medo de falar em público, se você tem medo de dar a sua opinião dentro do seu contexto de trabalho, para o seu chefe, para os seus liderados, como você vai crescer profissionalmente? Como você vai colocar para fora o conhecimento que você tem se você tem medo de falhar? E se você não coloca para fora o conhecimento que você tem, qual a importância de ter um conhecimento enterrado dentro de você? Reflete isso comigo. Imagina que eu tenho certeza absoluta, que todos vocês aqui têm muito conhecimento, muito conhecimento. E você tem muito conhecimento e esse conhecimento, ele não reverbera
para o mundo? Para que vale um conhecimento enterrado? Tem uma parábola na Bíblia que eu sou apaixonado por essa parábola. Inclusive, eu vou estar escrevendo muita coisa que eu percebo que existe de pontos comuns entre a PNL e a Bíblia. Mas isso é papo para outro momento. Tem uma parábola que diz assim, é uma parábola onde um fazendeiro tem 3 servos e ele dá para um servo 1 talento, para o segundo servo 3 talentos, para o terceiro servo 5 talentos. E aí ele dispensa esses 3 servos, ele vai viajar. Quando ele retorna da viagem, ele vai prestar contas, ele pede a prestação de contas dos seus servos. Para aquele que ele deu 5 talentos, o servo multiplicou aqueles 5 talentos por 10 talentos. Esse fazendeiro disse assim: nossa, servo bom e fiel, te dei 5 talentos e você agora tem 10 talentos. Fica com 5 talentos e me devolve os meus 5. Daí ele foi fazer a prestação de contas com o segundo servo, o qual ele tinha dado 3 talentos. Aquele multiplicou os seus talentos e de 3 talentos ele conseguiu fazer 6 talentos. E ele disse, o fazendeiro disse: servo bom e fiel, vi que multiplicaste os talentos que te dei, fica com 3 talentos e me devolve 3 talentos. E quando ele foi fazer a prestação de contas com o terceiro servo, aquele que tinha 1 talento, o terceiro servo disse: mestre, com muito cuidado, com muito zelo, eu cuidei do talento que me destes. Eu enterrei o talento que me destes. Protegi o talento que me destes. E está aqui o talento que me destes. E esse fazendeiro, esse mestre disse: afasta-se de mim, servo, porque enterrastes o talento que eu te dei. A pessoa que por décadas eu não entendi essa palavra, tá? Por décadas da minha vida eu não entendi essa palavra, porque a minha mentalidade não me permitia entender essa palavra do jeito que eu entendo hoje. Eu inclusive achava essa palavra um absurdo. Eu pensava assim: nossa, logo a pessoa que foi prudente, a pessoa que não se arriscou, essa foi repreendida. E os outros malucos que arriscaram aquilo que não era deles foram recebidos com honra, foram recebidos de forma positiva. E depois de muito tempo eu entendi isso. O talento que você recebeu, todos vocês, nós estamos com 43 pessoas agora. Se cada pessoa chamar 3 pessoas, a gente vai para 200 pessoas. Como tem pessoas egoístas, minha sugestão, chama logo 10, chama logo 20, porque aí você já chama por você e pelos seus colegas egoístas. Tem pessoas aqui que elas sabem receber e dar. Eu tô no Rio de Janeiro, eu fiz uma formação practitioner, onde eu entreguei a formação quinta, sexta, sábado e domingo, das 9 às 21, 48 horas de conteúdo. E eu tô aqui entre 6h57 da manhã, tô no Rio de Janeiro, para servir vocês, para ajudar vocês com conteúdo rico. Eu ganho muito porque eu sei dar muito. Minha sugestão, indica essa live para 10 pessoas. Entra nessa frequência de dar para receber. Beleza? Então vamos lá. O que eu aprendo com isso? Todos vocês têm muito talento. Vocês têm... Escreve no chat assim, ó: eu tenho talento. Todos vocês. Ivete, Vivi, tô cuidando da minha voz. Deus colocou na minha vida uma pessoa incrível, a Gisele, daqui do Rio de Janeiro, fonoaudióloga, que está cuidando da minha voz. Eu quero te agradecer porque você encheu o meu saco para eu cuidar da minha voz. Então, em breve, vocês vão ouvir uma voz muito melhor estruturada
E muito obrigado, Vivi. Muita gente me estimulou a isso. Renatão também, Carla. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas Vivi, eu lembro que encheu meu saco para isso. Todos vocês têm talento. Todos vocês têm talento. Se você não fala em público, você está enterrando o seu talento. Se você não fala, se você não faz live, você é esse servo que enterra o talento. Se você não grava vídeo, você é esse servo que enterra o talento. Se você não faz eventos para colocar para fora o seu conhecimento, eu quero dizer para você com muito amor, respeito e carinho, você enterra o seu talento. Mas Isaac, no seu caso é desculpas. As desculpas são maiores do que o seu sonho. Quem não fala em público, quem não grava vídeo, quem não faz live, tá enterrando o talento. E tá enterrando o talento por quê, Isaac? Tá enterrando o talento porque o medo de falhar é maior do que o seu propósito. Enquanto o medo de falhar for maior do que o seu propósito, você não vai crescer. Agora, tem como mudar isso? Tem como mudar isso. Lógico que tem. Grande Jorge, cara, esse cara é iluminado. Jorge é um cara do bem. Aliás, as pessoas que estão aqui são maravilhosas. Eu amo muitas pessoas aqui eu conheço pessoalmente. Vocês são incríveis. Então vamos lá. Não falo em público. Você tem um talento. Você está enterrando o seu talento. Já falei aqui para vocês a parábola dos talentos. Não enterre o seu talento. Você precisa colocar a sua voz para fora. Mas Isaac, o meu cabelo não tá bom, o meu celular não tá bom. Tudo são desculpas. Isaac, o meu conteúdo não tá bom. Tudo isso são desculpas. A sua desculpa, se você não grava vídeo, a sua desculpa é maior que seu propósito. A sua desculpa é maior do que seu chamado. A sua desculpa é maior do que a sua fome de vencer. Tem como mudar isso, Isaac? Tem como mudar isso. Tem como mudar isso. Como? Qual é o passo a passo para mudar isso? Primeiro passo é entender como sua mente funciona. Eu estou te entregando gratuitamente aqui nessa live. O primeiro passo. O segundo passo, anota aí, tá? Primeiro passo, entender como sua mente funciona. Segundo passo, a gente vai identificar como você aprendeu a ter medo de falhar em público. Com certeza você aprendeu através de alguma experiência que você viu, ouviu ou passou, vivenciou em algum momento da sua vida. Existe uma ferramenta da PNL chamada linha do tempo e existe uma outra chamada metamodelo de linguagem. Pode-se utilizar uma ou outra para identificarmos como você aprendeu esse comportamento indesejado. Então escreve no chat metamodelo, tudo junto, metamodelo ou linha do tempo. Essas são as ferramentas que vão te gerar clareza de como você aprendeu esse comportamento indesejado. E esse é o segundo passo dentro de um protocolo que utilizamos aqui no nosso instituto. Isaac, essa é a única forma? Não. Eu estou te entregando um modelo exclusivo que foi desenvolvido aqui no Instituto. Uma sequência exclusiva, ok? O terceiro passo é você identificar as representações do padrão indesejado relacionado à comunicação que trava a sua vida. Chamamos na PNL essas representações de submodalidades. Então, o terceiro passo é identificar as submodalidades. E como é que se faz isso na prática, Isaac? Você vai passar por um processo onde você vai fechar os seus olhos, vai relaxar, vai entrar em um estado alterado de consciência e através de comandos específicos, você vai se permitir acessar o seu inconsciente para encontrar essas representações. Para quem já fez o Reprograme-se, para quem já fez a formação practitioner em PNL, para quem já fez esses cursos, o Reprograme-se e a formação,
já passou por essa experiência comigo de forma prática. Para quem já fez o comunicador 10x, também já entende como é acessar as representações. Então esse é o terceiro passo. O quarto passo, depois de quebrar o estado, é você aprender uma ferramenta da PNL chamada âncora. Âncora é uma ferramenta onde você vai gerar uma neuroassociação entre um contato sinestésico, nesse contexto, um contato sinestésico com um sentimento bom. É como se você aprendesse a acessar toda a coragem, toda a confiança, toda a tranquilidade que já existe dentro de você. E você treinasse o acesso a esses recursos de uma forma mais prática, de uma forma bem estruturada, através de um gatilho. Isso é importante demais. Todos vocês que estão aqui nessa live têm coragem, têm segurança, têm confiança, têm tranquilidade. O fato é que muitos de vocês não sabem utilizar isso na hora de falar em público. Contudo, quando dirigem um carro, quando fazem uma comida, quando estão com seu cônjuge, quando estão entre amigos, conseguem produzir esses sentimentos. Você já imaginou se você falasse em público do jeito que você faz a melhor coisa da sua vida? Imagina que a atividade da sua vida que você sente mais segurança e tranquilidade seja dirigir um carro, ou ir para a academia, ou ainda assistir um filme, ou cozinhar. Você já imaginou se você falasse em público do jeito que você cozinha? É totalmente possível fazer isso com a PNL. Então o quarto passo é você desenvolver esse caminho. Você acessar mais rapidamente estados emocionais desejados através de um gatilho. Chamamos isso de âncora. Reforçamos isso com a expansão ao infinito, que são comandos dentro do processo de âncora para você expandir essa percepção em 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais e infinitamente mais. Depois fazemos um processo que chamamos de re-imprint, onde você vai dar um comando para a sua mente misturar as representações que te geram confiança com aquelas que te atrapalhavam. E tudo isso você em um estado alterado de consciência. E por fim, você vai começar a se imaginar falando em público, gravando vídeos, fazendo live com o recurso da sua âncora ou com os recursos da sua âncora. Tudo isso através de um processo prático. Para quê? Para sua mente começar a se imaginar falando em público de outra forma. Salomão, em Provérbios, tem um versículo que ele escreveu, que eu sou apaixonado por esse versículo, que diz assim: assim como o homem se enxerga em sua alma, assim ele é. Olha que poderoso. Em algumas traduções tem assim: assim como o homem se enxerga em seu coração, ele é. Não importa se é no seu coração ou na sua alma. O que Salomão está dizendo é: olha, do jeito que você se enxerga dentro de você, assim você é. Se você se enxerga pequeno, tu é pequeno. Se você se enxerga fraco, você é fraco. Se você se enxerga com medo, você é com medo. Se você se enxerga incapaz, você é incapaz. Agora, se você se enxerga gigante, você é gigante. Até mesmo meu pai, Davi, que tinha uma estatura pequena, ele se imaginava gigante, e por se imaginar gigante, conseguiu ser mais gigante do que o gigante Golias e abatê-lo, porque não é sobre a estatura real, é sobre o significado que eu dou a quem eu sou. Qual é o significado que você dá a quem você é
quando o papo é sobre comunicação? Qual é o significado? Coloca aqui no chat para mim, gente. Qual é o significado que você dá sobre você, comunicador? Sinceramente, se você pudesse mensurar em uma escala de 0 a 10 o quanto de confiança você tem para gravar vídeos, fazer lives, falar em público, que nota você dá? Em uma escala de 0 a 10, coloca aqui no chat. Sendo 10, excelente confiança, perfeita confiança, e 0, péssima. E você pode colocar qualquer nota entre 0 e 10, tá? Qual a sua percepção sobre o nível de coragem, confiança, tranquilidade que você tem ao gravar vídeos, fazer lives, falar em público? Ó, Luizão colocou 7. Luizão é aluno meu já. Aluno e amigo. Áurea colocou 5. Cristiane, minha aluna daqui do Rio de Janeiro, advogada, colocou 8. Dilma, 1. Deise, 5. Cleidson, 5. Márcio, 8. Alex, 7. Mais quem, gente? Se você pudesse colocar uma escala de 0 a 10. Maria Antônia, 8. Treinadora nossa. Muito bom. Muito bom. Ed, 6. Muito bom. Ingrid, 8. Nilda, 4. 4. Alan, 4. Chesca, 8. Perfeito. Perfeito. Depois que você passa, Jorginho, 9. Bacana. Depois do Reprograme-se, 10. A Michelle, minha aluna também aqui do Rio, vai para o Master agora em dezembro. A gente vai ter o Master aqui no Rio de Janeiro em dezembro. Vamos lá. Depois que você ressignifica esse processo de falar em público, você melhora bastante o seu emocional. É lógico que depois disso você precisa aprender técnicas de como se comunicar, de como criar e alterar o estado emocional da sua audiência enquanto você fala, como ouvir a sua voz enquanto você fala, como eliminar vícios e cacoetes. Você já imaginou se eu estivesse fazendo a live e falando é chato. Aí você vai para a parte técnica, para você melhorar a sua performance, você utilizar a comunicação não verbal, você modificar a velocidade e a altura da voz. Existem várias técnicas. E eu sugiro que essas técnicas sejam aprendidas após você vencer o medo. Porque se você vai tentar aprender essas técnicas com muito medo, a chance de você aprender é pequena. Se você vai aprender sem medo ou com pouco medo, isso te ajuda bastante. Mas depois que participei do Reprograma, melhorei um pouco, tive mais coragem. Bacana, Cleidson, fico feliz de ouvir isso. Fico muito feliz. E agora é praticar, tá, Cleidson? Eu não sei se você entrou no Palestrantes e Oradores. Se sim, a gente vai finalizar esse seu processo lá. A gente vai ter turma agora em novembro do Palestrantes e Oradores. Assistindo lives de palestrantes me estimula a vencer o medo de falar em público. Só que assistir live é legal. Bom mesmo é você passar pelo processo de ressignificar, Alex, e treinar, desenvolver as habilidades. Assistir live é como se você estivesse colocando só o pé no oceano. Eu sugiro que você esteja imerso no oceano. Live é só colocar o pé no oceano. Beleza? Então essas são as ferramentas que eu prometi para vocês. Vou revisar aqui. Metamodelo. Linha do tempo. Âncora. Expansão ao infinito. Reimprint e ponte ao futuro. Essa sequência que nós utilizamos ajuda muito a você eliminar esse medo. O Israel colocou aqui, ó, depois do practitioner, eu saí de 2 para 8. Bacana, Israel, parabéns por ter se permitido, meu irmão.
Vamos pra cima. Foi muito bom esse practitioner. Foi bênção, não foi? Manda um beijão pra sua esposa. Foi bênção. Venho para o time IAS e mexe conosco. Bacana. Gente, é isso, tá? Espero ter contribuído na vida de vocês. Vou deixar essa live salva. Envia ela para as pessoas que você ama, para que elas possam também aprender um pouco mais sobre PNL, sobre como a mente funciona, como é possível colocar... Por que eu fiz essa live hoje? Presta atenção. O resumo da live é: todos vocês têm um talento. Não deixa esse talento enterrado para que o Senhor da sua vida não te cobre no seu último dia, que você, ao invés de multiplicar os seus talentos, deixou eles enterrados, vencido pelo medo. Permita-se. Se você tem muito medo de falhar em público, eu quero dizer para você nessa manhã que existe um propósito por trás disso. Quando você destravar, você vai ser uma arma, você vai ser uma pessoa usada para ajudar várias outras pessoas. Tá certo? Beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos, estou voltando para Salvador hoje. Meu aniversário começou. Você sabe que todo ser humano faz aniversário um dia. O baiano faz carneversário. São 7 dias que nós fazemos de aniversário, né, gente? O baiano é diferente. Então eu comecei o meu aniversário no domingo. A gente já cantou parabéns, eu dando aula no último dia do practitioner. Aí de noite fizeram uma festa surpresa para mim no Outback. Aí compraram um bolo, ganhei presente. Estou usando essa camisa aqui, ó, que ganhei dos meus alunos, dos meus treinadores aqui do Rio de Janeiro, Cláudia e Alexandre. Aí hoje vai ter uma festa mais reservada lá em casa. Contratei um cara top para tocar um forró lá em casa. O cara é estourado. Depois vocês seguem ele. Qual é o nome dele, Lud? Érico Oliver, né? Érico Oliver, com H. O cara é estourado da sanfona. Gravou recentemente com Durval Lelis. Aí, lógico... Aí ontem eu comemorei também com meus primos. A gente foi num restaurante chiquérrimo, dentro da Mata Atlântica, não foi? Foi Dom Pascoal. Dom Pascoal, aqui. Ontem eu comemorei, hoje eu vou comemorar em casa. Vou comemorar a semana toda, mas o aniversário mesmo é sábado e eu estarei comemorando com os meus alunos do Practitioner. A gente também vai comprar um bolo no Practitioner e vai ser bênção, que é o dia mesmo, é dia 26. Fazendo 44 anos, na melhor fase da minha vida, feliz em poder estar servindo as pessoas e ajudando pais de família, mães de família, empresários, empregados, autônomos, pessoas a acelerarem seus resultados, a construir um mundo melhor. Tá certo? Beijo e fui!